Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cala a Boca Thiago. E não, você não leu errado. O título desse vídeo é verdadeiro, mas também preciso admitir que ele talvez seja um pouco sensacionalista. Calma, fica tranquilo que eu vou explicar tudo nesse vídeo, que é um vídeo, não vou dizer especial aqui do canal, porque eu não sei se especial é exatamente a palavra certa, mas é um vídeo importante, um vídeo de retrospectiva e prestação de contas com a comunidade, mais um vídeo também para falar sobre questões importantes e sobre o futuro do canal. Obviamente eu sei que esse é um vídeo que não é todo mundo que vai assistir, é um vídeo que é feito para quem realmente se importa muito com o canal, para quem tem interesse em realmente entender como o canal pode funcionar daqui para frente, ou quais são as possibilidades para o futuro do canal, e ao mesmo tempo é um vídeo para quem quer ajudar na continuidade e na construção do canal. Então tem muitas coisas importantes que eu vou fazer aqui. A minha esposa está atrás da câmera para ajudar a eu não me enrolar muito, porque vocês sabem, eu não calo a boca. Mas também, ao mesmo tempo, é um vídeo que eu quero falar tudo que eu tenho para falar, porque eu já estou há muito tempo para gravar esse vídeo. Já gravei ele uma vez e descartei, porque não gostei do resultado final. Então é um vídeo que realmente é importante. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever, caso você não... Bom, se você não for inscrito, dificilmente você vai gostar desse vídeo, né? Mas enfim, se inscreva caso você não seja inscrito ainda. E é isso, vamos lá. Bom, primeiramente, provavelmente o título desse vídeo vai ser algo como Eu não sei como vou continuar esse canal. E isso é um pouco verdade. É claro que é um título um pouco sensacionalista, porque no YouTube a gente tem que jogar, né, com as regras do jogo, em que chamar a atenção vale muito. Ao mesmo tempo que é um pouquinho sensacionalista, um pouquinho de clickbait, não é mentira. Não é um tema mentiroso. Só talvez não seja o que você... Só talvez não signifique o que você pensou no primeiro momento que você leu e clicou no vídeo. Você pode ficar tranquilo já, o canal não vai acabar. Eu não vou parar o canal é o meu trabalho, é um negócio que eu amo fazer, é muito importante pra mim. Eu nem tenho opção, pra falar bem a verdade, tá? Pode ficar bem tranquilo mesmo, porque nem que eu quisesse eu poderia parar o canal, só se eu arranjasse outro trabalho. O que eu não quero nesse momento, já estou vivendo o sonho de trabalhar com algo que eu amo, falando sobre uma obra que eu amo, e isso já vale muito, então pode ficar tranquilo que o canal não vai acabar. Mas isso não significa que o canal não esteja com alguns problemas, que a gente precisa conversar e que eu preciso resolver, e quanto mais tempo passa, mais urgente fica essa necessidade de resolução desses problemas. Para falar sobre isso, primeiro eu preciso fazer uma certa retrospectiva em relação a 2025, porque foi o ano em que esses problemas começaram a se mostrar mais evidentes e que eles começaram a exigir uma resposta. 2025 não foi um ano ruim para o canal. Financeiramente, o meu canal vai muito bem. Ele me sustenta, ele sustenta a minha família. Minha família sou eu, minha esposa e a Ana Catarina, né? Não minha família total, que seria muito mais gente. Eu ganho com o canal uma média de valores muito positiva. Tô longe de ser um influenciador que oferece tigrinho, né, e outras coisas, e que, enfim, vive uma vida luxuosa, mas eu sei que eu recebo bem mais do que a média da população, e isso para mim já é uma bênção, é maravilhoso. Nada do que eu vou falar aqui tem uma correlação financeira, mas o canal me paga bem, acho que esse é um ponto importante para comentar com vocês. Eu ganho uma média de valores muito boa, e da metade do ano para cá, essa média até aumentou consideravelmente, não sei porquê. Obviamente esse é um dos problemas de você trabalhar de forma autônoma, que é o caso de um canal no YouTube, em que você não sabe, né, quanto você vai ganhar cada mês, né? Você vê mês a mês, varia bastante até os valores. Mas, de um modo geral, tem sido positivo, então não vim aqui para reclamar sobre isso. Um problema que eu senti de forma muito gritante com o canal esse ano foi uma ressaca da comunidade das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu já mencionei isso em alguns outros vídeos, mas eu acho que é um assunto bem importante. Se você é um fã das Crônicas de Gelo e Fogo, isso também te interessa, porque teve House of the Dragon na metade do ano passado, e House of the Dragon trouxe também um grande boom pro canal de inscritos, um boom financeiro, um monte de coisas. Só que isso é por um período. No momento em que House of the Dragon acabou, o canal passou por uma grande ressaca, tanto financeira, mas isso já era totalmente esperado, porque diminuiu muito as visualizações e tudo mais, mas também uma ressaca do público. E essa ressaca, para mim, ela se estendeu do final de House of the Dragon até quase metade desse ano, e tem dois motivos para isso. Tem um motivo que tem muito mais a ver com o canal, e um motivo que eu acho que tem mais a ver com a comunidade das crônicas.
O motivo que tem a ver com o canal é o fato de que, obviamente, quando chegou muito mais gente aqui por conta de House of the Dragon, eu acho que o canal, não sei, ganhou o quê? Pelo menos uns 15, 20 mil inscritos nesse período de House of the Dragon. E, obviamente, essas pessoas que vieram, boa parte delas veio para saber exclusivamente de House of the Dragon. Eram pessoas que não tinham um interesse em ouvir ou ver vídeos que eram dos livros, mais focados nos livros das crônicas. Era uma galera que estava focada em House of the Dragon, no hype da série, queria saber coisas dos livros, mas que tivesse relação com a série, e não eram pessoas que eram fãs hard user. De novo, não estou dizendo que essas pessoas não eram fãs, elas são fãs. Muitas delas fãs da série, algumas fãs dos livros, mas não necessariamente fãs hard user, que somos nós que estamos aqui todo ano, o ano inteiro vendo vídeo das crônicas, porque a gente é de forma maluca apaixonada por essa obra. Esses fãs que não são hard user, eles vieram, assistiram os vídeos de House of the Dragon, e quando a série acabou, o hype acabou, eles foram embora. Claro que eles não se desinscreveram do canal, porque no YouTube é muito raro você se desinscrever do canal. Eu devo ser inscrito de absolutamente quase todos os canais que eu já me inscrevi na vida, eu me mantenho inscrito deles. Mas o algoritmo não percebe necessariamente da mesma forma, porque essas pessoas não tinham mais interesses nos meus vídeos sobre House of the Dragon, mas o algoritmo continuou entregando para elas, porque até uma semana, 2 semanas atrás, essas pessoas estavam assistindo vídeo do meu canal. E daí, depois de 2 semanas, quando a série acabou, essas pessoas não estavam mais afim de ver esses vídeos. E o algoritmo continuou entregando para elas, mas elas não assistiam o vídeo. Então o algoritmo pensou que o quê? Que o meu canal tá indo mal, que o meu canal tá entregando temas ruins para as pessoas. E óbvio que isso acontece com qualquer youtuber que faz série. Eu nunca vou vir aqui culpar o algoritmo por nada, porque você tem que entender como o algoritmo funciona, e eu detesto youtubers que ficam falando que o YouTube tá contra eles. Isso não existe. O que acontece é que o algoritmo funciona de uma determinada forma, que nem sempre privilegia quem tá fazendo o melhor trabalho. Tem um jogo ali de você trabalhar com o interesse das pessoas, com o que tá no hype, com o que não tá no hype, e isso faz parte do jogo. Eu sou um canal de nicho, e eu entendo isso. Meu nicho está muito mais voltado para quem lê o livro das crônicas e é muito fã. Que é uma parcela muito menor de pessoas que quem está assistindo a série tem interesse pela série, por exemplo. Com isso, levou um tempo até o YouTube voltar a entregar meus vídeos para quem realmente gosta de ver meus vídeos, que é a galera dos livros, que é provavelmente você que está vendo o vídeo até agora. Isso aconteceu, teve essa ressaca, mas eu acho que essa ressaca, que é muito por conta do final da série, do algoritmo, ela se estendeu também por conta do ânimo da comunidade das crônicas. Eu tenho a impressão de que o fato da segunda temporada de House of the Dragon não ter ido muito bem, especialmente para quem é fã dos livros, deu uma diminuída muito grande no ânimo da galera de acompanhar o universo das crônicas como um todo. E, para piorar, no começo desse ano, houveram algumas matérias e algumas notícias sobre o George R. R. Martin que acabaram minando ainda mais esse ânimo da comunidade. Eu acho que 2025, desde que eu comecei a trabalhar com as crônicas aqui no YouTube, foi o ano em que eu mais senti um desânimo da galera em relação aos Ventos do Inverno. Eu acho que isso se dá tanto pela desesperança que House of the Dragon trouxe, por ser ruim, a gente tá vendo mais uma adaptação meia boca da série, o Martin claramente não gostou da adaptação, então esse desânimo dele acho que também passa pelos fãs. Faz tempo que a gente não tem uma atualização sincera dos livros, o que também desanima a galera. E aí teve algumas falas do Martin que soaram muito mal para a comunidade, mas que também foram muito mal trabalhadas pela mídia, algumas de forma bastante mal intencionadas de fato, né? Em especial quando o Martin fez um texto no começo do ano, e no texto ele cita as acusações que ele geralmente sofre da comunidade. E assim, se você lê o texto e você tem interpretação básica de texto, se você estudou minimamente redação de texto na escola, você sabe, se você sabe minimamente linguagem, você sabe que o Martin tá indicando, se você ler o texto, você vai ver que ele está indicando as coisas que os fãs acusam ele. Porque ele fala que eu nunca vou terminar o livro, que eu não me interesso mais, que eu já ganhei um monte de dinheiro e não quero mais saber da obra, que eu não gosto dos personagens, esse tipo de coisa. Ele cita tudo isso no texto, como se ele estivesse ressaltando as acusações que fazem sobre ele. E logo embaixo, ele já fala que tudo isso é mentira, que ele se importa com a obra, dele cita os personagens, que ele tá continuando escrevendo, que é a prioridade dele. Só que o que a mídia fez? Ela pegou simplesmente a frase George R. R. Martin admite que não vai terminar os livros. Foi, de todo esse período que eu trabalho com as crônicas, acho que a maior maldade, por assim dizer, a maior nojeira que fizeram com alguma frase do Martin, né? De forma muito mal intencionada, usaram isso para criar
uma falsa matéria, falsas matérias de que o Martin realmente admitiu que nunca vai terminar a obra. Ele nunca fez isso. Mas isso bateu muito forte em parte da comunidade. E também é aquilo, né? O Martin também não se ajuda, porque ele poderia trabalhar de forma muito melhor a comunicação dele com os fãs, ele poderia dar informações muito mais claras, ele poderia ser mais sincero, mais aberto. Então, sim, a galera é bastante sensacionalista com o Martin e bem pouco responsável com as coisas que publica dele, mas também o Martin não se ajuda porque ele poderia trabalhar muito melhor a comunicação dele com os fãs, algo que ele não faz já há muitos anos. Mas por todos esses motivos, ficou muito claro para mim que esse ano foi um ano de desânimo em relação às Crônicas de Gelo e Fogo. E isso me afetou muito. Eu falo num vídeo sobre o Martin precisar de 8 livros para terminar a história e não 7, sobre como esse desânimo me abateu. E ficou muito claro para muita gente que acompanha o canal, muita gente percebeu parte desse desânimo. E esse desânimo também teve outros motivos para mim. Eu acho que teve esse peso das crônicas, do desânimo em relação aos livros, mas também teve questões pessoais que me afetaram bastante esse ano, questões financeiras. Como eu disse, o canal vai muito bem, mas a gente aqui em casa teve várias surpresas financeiras, especialmente na primeira parte do ano, que acabaram que impactaram bastante a gente. E acho que quem cuida das próprias finanças, quem é adulto e já mora sozinho e já tem a própria vida de forma bem independente, né, sabe como questões financeiras preocupam muito, né? Então, por isso que eu falei que a parte financeira do canal nunca foi um problema, e esse não é um vídeo sobre isso, mas tiveram questões financeiras que me afetaram ao longo do ano, por outros motivos que não tem a ver com o canal necessariamente. Isso foi um peso que a gente teve que carregar ao longo do ano, e questões que a gente ainda está resolvendo, mas, enfim, faz parte da vida adulta, né, do capitalismo selvagem, lidar com problemas financeiros, a não ser que você seja herdeiro, né. Então, enfim, lidamos com isso, mas esse desânimo também passou para os vídeos, e aquela coisa, né, quanto mais vídeos eu faço sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, mais eu chego perto do limite de temas. Eu não acho, de forma sincera, que as crônicas tenham, que qualquer obra tenha realmente um limite de temas. Porque você sempre pode ter uma abordagem nova. Fora que, muitas vezes, algumas pessoas que já assistem o canal há algum tempo falam que estão cansados de certos temas repetidos. Mas essas pessoas ignoram que todo mês, toda semana, tem gente nova entrando no fandom das crônicas. Porque os livros continuam sendo vendidos, os livros continuam sendo divulgados, as pessoas continuam falando do livro, eu tô aqui, e isso faz com que novas pessoas comecem a ler. Muitas vezes a pessoa assistiu Game of Thrones, passou todo esse período sem lembrar da obra, mas por algum motivo começou a reassistir a série agora e teve interesse nos livros. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Está acontecendo agora, inclusive, com uma outra obra, que eu vou falar mais pra frente. Tem sempre gente nova chegando no fandom. Não importa se o livro é de 200 anos atrás. Sempre tem gente nova chegando para ler aquele livro, para descobrir coisas novas, para despertar um novo interesse. Então, quando eu crio conteúdo, eu também considero sempre que vai ter pessoas novas vendo aquele vídeo. Pessoas que nunca tiveram um contato com um assunto mais aprofundado das crônicas. Então, muitas vezes, até a repetição de temas serve para pegar gente nova. Quando eu faço vídeos de opiniões polêmicas, sempre tem gente que tem algumas perguntas, sempre recebo algumas perguntas que parecem óbvias, mas elas não são óbvias. Elas são óbvias para quem já está igual nós, há anos e anos discutindo as crônicas. Mas para quem começou a ler o livro agora, tem coisas que essa galera não sabe, e eles procuram informação. E o canal é para essas pessoas também. O canal serve para essas pessoas. Então, é claro que eu também levo muito isso em conta, mas fato é que eu sei, no meu coração, que eu já trabalhei os principais assuntos das crônicas. As teorias mais famosas, as discussões mais gritantes desse universo, obviamente eu já tratei tudo isso em vídeo. E já está chegando até um ponto em que, se determinados assuntos, eu poderia refazer alguns vídeos do canal, alguns vídeos antigos. Porque alguns desses vídeos até já ficaram um pouco datados. Mas, de certa forma, isso gera um desgaste em mim também, porque eu já estou há muito tempo tratando das crônicas o tempo todo, e por mais que eu seja muito apaixonado por essa obra, tem alguns momentos em que a gente entra em alguns ciclos meio cansativos sobre alguns assuntos, sabe? Eu senti muito isso nessa leva de perguntas e respostas. Para mim foi muito mais, se você acompanha o canal sabe que eu tenho feito aí alguns vídeos de perguntas e respostas. Para mim, os vídeos de perguntas e respostas, eles são muito importantes, primeiro porque eu dou a oportunidade do público mostrar um pouco quais são os assuntos que têm mais interesse, quais são as dúvidas que a comunidade está tendo, é importante para interagir com a galera. São vídeos que para mim são mais fáceis de fazer, porque a edição deles é muito mais fácil, não precisa de roteiro, só selecionar a pergunta, mas ao mesmo tempo foi muito mais difícil para mim selecionar dúvidas que eu realmente considerasse interessante, porque
a maior parte dos assuntos eu já trabalhei muitas vezes aqui no canal. Então, foi um pouco desgastante, de certa forma, trabalhar alguns temas esse ano. Fora o desânimo dos ventos do inverno. E fora que essa parte da ressaca que o canal sofreu, especialmente no começo do ano, que eu acho que teve muito a ver com esse desânimo das crônicas, do sexto livro e tudo mais, esse desânimo fez perceber o quanto é ruim eu, no caso do meu trabalho, depender muito do ânimo da comunidade das crônicas. Eu falo a comunidade das crônicas, eu faço parte dela, né, de muitas formas. Mas eu entrego vídeos, eu trabalho para essa comunidade. E se essa comunidade, que você provavelmente está vendo o vídeo faz parte, tá desanimada, o meu canal, minha profissão sofre com isso. E é muito complicado eu depender exclusivamente do ânimo dessa comunidade. É complicado eu depender exclusivamente das datas que a HBO decide lançar a série ou não. Agora a Netflix, que pode ser ainda pior, pelo amor de Deus. Que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix comprou a HBO. Comprou a Warner, né? E não sei se isso vai ser aprovado, né, pelo governo ainda e tudo mais. Tá em negociação ainda, mas é bem preocupante, para falar a verdade. E a gente fica dependente disso. É muito ruim ficar dependente do Martin lançar o sexto livro. Você percebe como minha vida ela depende do George R. R. Martin? Você pode estar esperando o sexto livro e ficar muito triste por ele não ser publicado, ficar frustrado. Mas o meu futuro depende desse livro. Se o George R. R. Martin publica esse livro, o meu futuro é maravilhoso. Porque eu tenho 10 anos de trabalho tranquilo para manter no canal, sabe? O canal vai bombar. Agora, se esse livro não sai, por quanto tempo eu vou conseguir continuar falando sobre as Crônicas de Gelo e Fogo? Né? Porque, querendo ou não, o atraso do sexto livro, e eu falei, 2026 é um ano muito chave, na minha opinião. Eu sei que eu já dei outros prazos aqui no canal, e eu não sou um profeta, né? Eu dou prazos de acordo com o que eu acho que pode acontecer, e o que eu quero que aconteça, de certa forma. Mas eu sei que eu já dei prazos, mas se esse livro não sai em 2026, que é um ano muito chave, na minha opinião, por ser o aniversário das crônicas, por ser 10 anos desde o que eu acho que é a última versão que o Martin escreveu desse livro. Putz, por quanto tempo eu vou conseguir manter conteúdo sobre as crônicas de Gelo e Fogo com a galera animada, empolgada? Será que uma terceira temporada de House of the Dragon, Cavaleiro Sete Reinos, vai conseguir manter esse ânimo? Será que a HBO vai seguir em frente com as outras adaptações e spin-offs? Porque tudo isso influencia muito no meu trabalho. O fato é que é muito foda você depender de uma obra só. E quanto mais tempo passa, mais difícil vai ficando. Eu sei que no YouTube tem muitos canais que vão muito bem e que falam de um único tema. Seja o Caldeirão Furado com Harry Potter, seja o FA Games com DayZ, mas cada caso é um caso, né? Cada universo tem suas características próprias. DayZ é um jogo que vive sofrendo atualizações, né? Então é uma coisa que se renova constantemente, mesmo que seja o mesmo jogo. Harry Potter, quando os canais começaram, os filmes já tinham terminado, então é um relacionamento bastante diferente, os livros já tinham sido publicados, e agora com a nova série de Harry Potter, deu um novo boom, né? Então é uma relação bem diferente. O final de Game of Thrones ter sido muito ruim, acho que também interfere nessa relação que as pessoas tiveram com a obra. Muita gente abandonou, muita gente tem medo de assistir por conta do final ruim. Então, enfim, tem inúmeras questões que fazem eu pensar que eu tenho que considerar qual é o meu futuro, né, como criador de conteúdo. Se isso aqui é o meu trabalho e eu dependo disso aqui para sobreviver, para comprar o meu café com leite, que eu bebo insanamente todos os dias, eu preciso pensar a longo prazo. Porque eu também falei, né, financeiramente, meu canal paga muito melhor do que a maior parte do Brasil, né, dos brasileiros. E isso não é muito, tá? Procura aí quanto que é a média salarial, quantas pessoas recebem no teu estado, você vai... É grande chance de você também ganhar mais do que a média das pessoas do seu estado e do Brasil. Não tô falando de muito, não. Mas o ponto é, a gente não quer ficar estagnado, né? A inflação vai comendo o nosso dinheiro, a gente precisa pensar no futuro também, né? Eu preciso também ter planos de crescimento, de certa forma. Eu quero ter filhos um dia, então eu preciso pensar, será que eu posso ter um filho agora? O que eu tenho que fazer? O meu aluguel sobe, esse é um dos problemas que a gente passou financeiramente esse ano, né? O aluguel subir de forma ridícula, então... preciso considerar tudo isso, eu preciso pensar no meu futuro, eu preciso, obviamente eu trabalho aqui para sempre melhorar e para crescer também no YouTube. E como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu posso atingir esses planos? E talvez continuar fazendo o que eu faço, de falar só das crônicas, não seja a resposta.
E aí a gente entra numa segunda parte, que é o fato de que durante todo esse ano eu fiz anúncios diferentes para falar sobre mudanças que eu queria fazer no canal, novos livros que eu queria abordar, fiz pesquisa com o público, perguntei para vocês, e claramente nada disso saiu do papel, nada disso deu certo. E eu tive alguns motivos para nada disso ter dado certo. Recentemente, algumas pessoas até falaram no canal que eu deveria parar de fazer vídeos fazendo anúncios, porque se eu não vou para frente com eles, fica uma sensação ruim. E eu entendo essa crítica, mas eu penso de duas formas aqui no canal. A primeira é que o canal é minha profissão, meu trabalho, e acho que a gente tem uma necessidade muito grande na internet de que criadores de conteúdo se profissionalizem, até de forma legal, no sentido de respeitar melhor algumas leis e que algumas coisas fiquem mais definidas dentro da profissão. E eu sempre tento fazer as coisas com profissionalismo, melhorar a iluminação, melhorar a qualidade de equipamentos, melhorar a entrega dos conteúdos. Tem um monte de coisa que eu faço nesse sentido de melhorar profissionalmente o meu trabalho. E eu sei que profissionalmente não é tão bom fazer anúncios e depois não cumprir com eles. Isso mina a minha credibilidade para vocês. Mas eu também acredito que o YouTube tem uma coisa que outras mídias não têm, que é, sei lá, que a internet tem de modo geral, né? Que é essa coisa de criar uma relação muito pessoal com quem está falando ali do outro lado da tela. E isso foi talvez o ponto alto para mim, de certa forma, no ano, que foi ter essa revisão até de como eu via o canal, de perceber que você tem que considerar isso. Você tem que considerar que tem pessoas do outro lado assistindo o seu vídeo. Eu sei que isso parece muito óbvio, né? Já que você é uma pessoa do outro lado da tela assistindo o vídeo. Mas quando a gente cria conteúdo, a gente fica muito preso, às vezes, em olhar para os números, olhar para as métricas, olhar para o algoritmo, olhar para o chart de tendência, e a gente esquece, às vezes, é muito fácil de esquecer, que tem pessoas, de fato, pessoas com sentimentos, ideias, com valores, com sonhos, aspirações, com um apego sentimental com o conteúdo que você está trabalhando, ou com o seu canal. Às vezes a gente esquece que tem você aí do outro lado, que você é uma pessoa complexa e que a gente tem que atender você como pessoa, não como um número, não simplesmente como um inscrito, mas como uma pessoa que está assistindo o canal. E eu fui relembrado disso desse ano de uma forma maravilhosa, quando alguns dos membros aqui do canal se reuniram para vir aqui para Curitiba e a gente se conheceu e foi uma experiência maravilhosa, e acho que são pessoas que já passaram de ser inscritos do canal e membros do canal para se tornarem de fato amigos e amigas. Então isso foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa para mim. E também até recentemente, né, quando o YouTube liberou a retrospectiva e muitos de vocês me marcaram no Instagram ou mandaram nos comentários de vídeos falando que assistiram mais de 100 vídeos esse ano, 300 vídeos esse ano. Teve pessoas que mandaram que assistiram 800 vídeos, 900 vídeos. Então, por mais que isso também seja um número, mas essa relação de vocês virem e falar assim, olha, Thiago, eu fiquei no top 1 de inscritos de público do seu canal, eu fiquei no top 5%, eu fiquei no 0,1%, de mostrar que vocês realmente acompanham o ano inteiro o canal, às vezes em mais de um vídeo por dia, é impressionante, e é muito importante de lembrar que tem outras pessoas aí do lado, porque o YouTube também sempre foi a ferramenta que eu mais consumi, e eu sei do poder que o YouTube tem, eu sei do poder que tem você criar uma conexão com quem está falando do outro lado da tela, criar conexão com o canal, com o youtuber que está do outro lado. O YouTube já me ajudou em muitos momentos, desde tomar algumas decisões durante a minha vida, até me tirar de momentos muito difíceis. E eu já passei por muitas fases aqui no YouTube, de ver muito vídeo de jogos, de ver muito vídeo de conteúdo de séries e filmes, hoje em dia vejo muito conteúdo de esporte, mas eu sei da relação que a gente cria com o YouTube. Com certeza, nos últimos 15 anos, 15 anos? 12 para 13 anos, com certeza a plataforma que eu mais consumo, mais do que Netflix, HBO, qualquer coisa, o YouTube é o que eu mais consumo no meu dia a dia. Então eu sei a importância, e a minha experiência com o YouTube sempre foi muito importante, essa conexão pessoal. Então quando eu tenho ideia para uma mudança no canal, eu sei que corre o risco de eu anunciar e não cumprir, mas eu acho importante comunicar para vocês, porque eu quero saber a opinião de vocês, eu quero entender o que vocês acham sobre esse assunto, o que vocês pensam sobre isso, e eu quero que vocês saibam também o que eu estou pensando para um canal que vocês assistem
mais de um vídeo por dia, sabe? Um canal que vocês vão estar acompanhando o ano todo. Então, para mim, é muito importante de dar esse feedback também para vocês, de vocês ajudarem a tomar essas decisões, porque a opinião de vocês é importante, é fundamental, inclusive. Então, por isso que eu não me arrependo nem um pouco de ter feito anúncios aqui no canal, de mudanças que eu queria fazer, mesmo que elas não tenham ido para frente. Mas eu acho que nesse ponto eu já estou me enrolando um pouco, né? Porque aqui a gente chega no que eu realmente queria trazer para esse vídeo, que é essa ideia de que eu preciso trazer mudanças aqui pro canal. E isso é difícil por inúmeros motivos. Primeiro, motivos que eu até já tratei em outros vídeos. Mas primeiro porque existe a questão do algoritmo, nesse caso. De novo, não acho que o algoritmo do YouTube está contra mim, mas você tem que considerar como a internet funciona para trabalhar na internet. E o meu canal ele é muito segmentado para o público das Crônicas de Gelo e Fogo. E eu entendo que se eu vou trazer outros temas aqui pro canal, eles vão afetar o comportamento como um todo do meu canal. Porque o YouTube, ele também não admite, mas ele é punitivo. Toda rede social é um pouco punitiva. Então, se você posta um vídeo que não vai tão bem, isso acaba contribuindo para o seu canal ter um certo retrocesso no desempenho dele. É muito importante para a rede social que seu canal ou mantenha sempre uma média ou vá cada vez melhor. E no YouTube isso não é tão imediato, né? Mas é uma construção. Se você posta muitos vídeos que não tem a ver com o seu tema, o seu canal como todo pode sofrer, porque vai bagunçar a forma como o algoritmo entrega seus conteúdos. Se eu começo a falar aqui sobre Senhor dos Anéis, até o YouTube entender que ele precisa entregar esses vídeos de Senhor dos Anéis para outras pessoas que gostam de Senhor dos Anéis, vai levar um tempo até isso acontecer e isso pode prejudicar o desempenho do meu canal. E por consequência a minha renda, por exemplo. Ao mesmo tempo que o YouTube pode até aprender que ele tem que entregar meus vídeos de Senhor dos Anéis para um público de Senhor dos Anéis. Mas se essa galera de Senhor dos Anéis começar a assistir o meu canal, o YouTube também vai entregar para elas vídeo de GOT. E não necessariamente essa galera vai ter interesse em assistir GOT. Então isso também pode bagunçar o meu canal. Porque se antes o meu vídeo de GOT era entregue só para pessoas que queriam ver GOT, agora vão ser entregues para pessoas que querem ver GOT e que querem ver Senhor dos Anéis. E talvez a galera de Senhor dos Anéis acabe não vendo o vídeo. Isso pode abaixar a minha média como um todo. Então, por conta disso, por exemplo, é totalmente impossível eu que publico 3 vídeos por semana de Game of Thrones, passe a publicar, sei lá, 2 de GOT e 1 de Senhor dos Anéis. Porque isso, com certeza, vai ter um impacto profundo no funcionamento do meu canal e na minha renda, por exemplo. E claro, talvez, conforme os meses passassem, o YouTube conseguisse compreender melhor, meu público se estabilizasse e aí isso passasse a funcionar perfeitamente para mim. Mas é difícil dizer se isso levaria 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. O YouTube é uma das únicas redes sociais que eu acho que postar vários vídeos vai sempre somando no seu trabalho, porque via de regra, no TikTok, por exemplo, ele considera meio que cada vídeo de uma vez só, tanto que eles falam que você tem que postar, sei lá, 10 TikToks por dia, porque a ideia é que um daqueles 10 você poste viralize e os outros vão embora e ninguém se importa. Mas o YouTube não. O YouTube, cada vídeo que você posta importa muito. Cada vídeo vai render, mas a estratégia tem que funcionar como um todo e ela pode levar muito mais tempo. Então eu preciso considerar esse tipo de coisa. Além disso, eu tenho uma defasagem da minha experiência pessoal com obras que a galera que é do meu público pode curtir. Porque se eu dei esse exemplo de que, se eu falo de Senhor dos Anéis, que já é uma obra que tem super afinidade com GOT, já pode gerar problemas, imagine se eu fosse falar, sei lá, de Backyardigans. Foi o exemplo mais absurdo que eu conseguia usar aqui. Obviamente, Backyardigans não tem nada a ver com o público atual do meu canal. Se eu fosse querer falar de Backyardigans, isso com certeza nunca iria funcionar e iria prejudicar muito o meu canal. Então, se eu for falar de outros assuntos aqui, eu preciso falar, de alguma forma, de assuntos que tenham já um interesse com a base do meu canal para que isso funcione de alguma forma. E o problema é que boa parte das obras que tem algum tipo de relação com GOT, eu acabei não consumindo nos últimos anos. Até porque GOT, ele soa como uma espécie de exceção entre as obras literárias que eu gosto mais, porque eu até sempre fui uma pessoa muito mais do infanto-juvenil, acho que essas obras me marcaram mais, e com uma certa defasagem que eu tive nos últimos anos de leitura, acabou que eu foquei muito em GOT, mas não me aprofundei em outras obras que têm relação com GOT, como Crônica de Matador do Rei, Caminho dos Reis do Brandon Sanderson, o próprio Senhor dos Anéis, The Witcher, e assim por diante. Eu já citei isso aqui em outros momentos no canal. Então,
Se eu também vou falar de outras coisas e eu preciso falar de obras que tenham a ver com o meu público, eu preciso de um tempo para consumir essas obras, para entender se eu gosto delas ou não, para entender se elas vão funcionar para o canal ou não. E tem muita coisa que a galera pede e que pode ter uma sinergia com o GOT, mas que também não tem um grande apreço pro público em geral. Porque esse é um outro fator. Eu preciso considerar que, se eu quero que meu canal expanda e cresça, eu preciso de falar de obras que vão trazer também um público a mais. E obras como A Roda do Tempo, que parece ser uma saga de livros muito foda, muito boa, e que eu acho que eu iria adorar A Roda do Tempo, eu acho que ela não tem um grande público aqui no Brasil. Então talvez não faça sentido gravar vídeos falando sobre A Roda do Tempo, porque isso exigiria mais público e talvez acabe flopando esses vídeos. E aqui também chega um ponto muito importante, que é o tipo de conteúdo que eu faço. Em GOT, quando alguém vem sugerir para mim para que eu fale sobre A Roda do Tempo, Duna, Senhor dos Anéis ou outra obra, via de regra essa pessoa tá querendo que eu faça vídeos iguais eu faço de GOT. São vídeos muito aprofundados, como eu falei no começo aqui, vídeos para hard user. E é muito diferente você fazer um vídeo para hard user e você fazer um vídeo mais abrangente, mais geral. Um vídeo que seja, que a gente chama no marketing, de topo do funil. Né? Tem um funil de conteúdo, funil de vendas. Funil é um conceito bem comum no marketing. E na boca do funil de conteúdo, você tem conteúdos mais abrangentes, que vão pegar um público maior. O meio do funil, você tem conteúdos medianos, que pega uma galera que já conhece a obra, já tem algum interesse, mas não é super aprofundado. E o fundo do funil, que é conteúdo para muito hard user, gente que é fascinada. Qual é um exemplo que eu posso dar para vocês entenderem aqui no canal? Vídeos sobre... Por exemplo, os vídeos mais vistos aqui no canal são todos vídeos de topo de funil. As questões sem respostas deixadas por Game of Thrones. É um vídeo da série, que é um público muito mais amplo do que os livros. É um vídeo de curiosidade, então você nem precisa ser muito aprofundado na série para assistir esse vídeo. É um vídeo muito amplo. Então esse é um vídeo de boca de funil. Não à toa, ele é os vídeos mais vistos do canal. Vídeo para meio do caminho. Para um usuário que curte a obra, mas assim, não é tão aprofundado. Seria talvez um vídeo sobre analisando um personagem, por exemplo. Um vídeo da história do Tywin Lannister. É um vídeo que foi muito bem aqui no canal. É um vídeo sobre o Tywin, é um personagem que quem viu a série conhece e pode ter interesse de saber quem é nos livros, mas não vai necessariamente ler os livros. É um vídeo para quem leu o livro já faz um tempo e quer relembrar a história do Tywin, ou um vídeo para quem leu o livro e é fã do Tywin e gosta de sempre ouvir coisas do personagem. É um meio de funil. Agora, fundo de funil, Biblioteca de Cushing. É um vídeo que só vai assistir quem for muito fã das crônicas, quem tiver interesse além da obra, quer saber sobre a produção da obra, sobre o George R. R. Martin, fundo de funil. Você vai ver que a Biblioteca de Cushing é um tipo de vídeo que eu vou gravar muito mais feliz, que eu adoro gravar vídeos desse tipo, mas que é um tipo de conteúdo que não é todo mundo vai assistir. É um vídeo que tem uma média baixa de views aqui no canal. Para a saúde do seu conteúdo, é muito importante que você faça de todos os tipos. Você faça de topo de funil, meio e fundo de funil, para você agradar todo o público do seu canal e manter a galera sempre engajada e o seu conteúdo sempre crescendo. Eu acho que até um erro da minha parte, que eu faço poucos vídeos de topo de funil. Eu faço pouco vídeo sobre a série. E claro, em períodos fazendo vídeo de House of the Dragon ou Cavaleiro dos Sete Reinos, isso vai ser topo de funil, por isso que o canal vai crescer bastante nesses períodos. Milena vai acender a luz, tá ficando escuro. Então é muito importante que você mantenha essa saúde do seu conteúdo, fazendo vídeos de todos os tipos, de todas as partes do funil. E, via de regra, eu diria que aqui no canal eu faço vídeos de meio e de fundo de funil. E muita gente quer que eu faça vídeos assim de outras obras, tipo Uma Roda do Tempo. Só que para isso, não só talvez isso não faça sentido estratégico aqui no canal, porque se a Roda do Tempo já não é uma série, e assim, Roda do Tempo talvez seja um exemplo muito exagerado. Posso pegar Caminho dos Reis, né? As Crônicas da Tempestade, das Guerras da Tempestade. É uma obra famosa aqui, mas claramente não tem o mesmo tamanho de público que tem GOT. Então, talvez estrategicamente já nem faça sentido fazer vídeo sobre essa obra, porque o público dela já é menor. E se eu for fazer vídeos de meio e fundo de funil sobre essa obra, vídeos aprofundados, a tendência maior ainda é que esses vídeos desempenhem mal. Porque é um público muito mais enxuto que vai ter interesse nesses vídeos mais aprofundados de Caminho dos Reis, por exemplo. E isso funciona para outras histórias também. Não tô querendo falar mal do Brandon Sanderson, tô só dando um exemplo. Fora que tem outro ponto. Eu preciso ter interesse para fazer esses vídeos de meio e fundo de funil. Pode parecer algo bobo,
falando do ponto de vista profissional. Mas faz toda a diferença. Eu faço vídeos aprofundados das Crônicas de Gelo e Fogo porque eu amo as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sempre quero saber mais sobre as crônicas. Mas talvez eu não sinta isso em relação a Um Caminho dos Reis. Então, entendem que tem todo um dilema entre fazer. Eu sei que parece simples. Tipo, só faz vídeo sobre aquele assunto, Thiago. Por que você fica enrolando tanto? Eu sei que talvez algumas pessoas pensem assim. E eu tô aqui para tentar explicar realmente o que se passa por trás dessa tomada de decisões. E é por isso que muitas vezes eu falei sobre novas obras que eu queria falar aqui no canal e eu não segui em diante porque eu esbarrei em alguns desses dilemas. E é o dilema que eu estou vivendo hoje, de certa forma, e que eu vim aqui para contar toda essa história, para explicar tudo o melhor possível para vocês, para que vocês deem opinião. Recentemente eu decidi, finalmente, depois de muito tempo, a focar esse meu tempo de leitura também e de aprofundamento em Senhor dos Anéis e eventualmente em The Witcher. Eu acho que essas são as duas obras que têm mais sinergia com as Crônicas de Gelo e Fogo, que eu mais gosto e que tem mais público. Então elas tentam, de certa forma, preencher esses três paradigmas que eu apresentei para vocês, né? De ter que ter público, tem que ter sinergia com as crônicas, e eu tenho que gostar a ponto de me envolver profundamente com elas. E fiquei muito surpreso. Primeiro com O Senhor dos Anéis, porque eu acho que eu sempre tive a impressão de que O Senhor dos Anéis era uma obra... Eu sempre respeitei o Tolkien, sempre soube que ele é o pai da fantasia, sempre soube que ele era muito bom no que ele tinha feito, mas eu sempre achei que O Senhor dos Anéis era muito mais focado numa parte meio social desse universo que o Tolkien criou, por conta da questão do élfico, da língua, né, que eu sei que é muito importante pro Tolkien, que é filólogo. Eu já li até a biografia do Tolkien, então eu já sabia disso. Mas eu não sabia, e talvez seja um erro da minha parte, mas, pô, se você olha o Senhor dos Anéis, o começo, né, o do primeiro livro, é hobbits. Como são os hobbits, como eles vivem, onde vivem, como pensam, como funcionam. É todo focado em falar sobre como os hobbits são. Então é uma parte bem social e geográfica, sei lá, da Terra-média. Então eu achava que isso era muito Senhor dos Anéis. Esse foco muito grande nessas questões culturais que desse universo que o Tolkien criou. E eu fui descobrindo muito mais. Eu li basicamente todo o primeiro livro de Senhor dos Anéis e eu fiquei muito surpreso, tanto pelos temas que o Tolkien abordou, como pelo meu interesse pela obra, como pelo tom de mistério do começo da história. E também, conforme fui pesquisando algumas coisas, quando fui pesquisar sobre Gondor, eu queria entender, até pegando spoiler, mas queria entender por que Gondor não tinha rei. E eu fui ler a página da Wiki lá de Senhor dos Anéis de Gondor e fiquei, caraca, velho. Tem muita história aqui, muita história muito interessante de guerras e conflitos e tretas, que é o que eu sentia que talvez não tivesse tanto em Senhor dos Anéis. Quem conhece Senhor dos Anéis deve estar me chamando de idiota pensando isso, né? Mas eu realmente tinha essa impressão que talvez não fosse o foco do Tolkien. E me surpreendi. Então, Senhor dos Anéis, eu comecei a me interessar por conta disso. Só que daí, eu parei um pouco do Senhor dos Anéis, porque eu senti uma falta de algo que tem em GOT e que para mim é muito importante quando eu leio uma história. Para mim faltava malícia em Senhor dos Anéis, esse olhar que a gente coloca em GOT, que é um pouco mais cru e mais realista, tanto da violência quanto dos desejos, da política, do sexo. Eu sei que a política e a história existem em Senhor dos Anéis, mas para mim faltava um pouco de malícia. Sabe como, por exemplo, em Senhor dos Anéis todas as mulheres são virginais e parecem uma espécie de santa? Isso me incomoda um pouco, né, na narrativa, e eu senti falta. E aí eu resolvi dar uma chance para uma outra obra que, inclusive, quando eu fiz votação aqui no canal, a galera tinha escolhido ela como a mais favorável para eu falar aqui no canal, que foi The Witcher. Eu tinha começado a jogar Skyrim, eu já tinha o jogo de The Witcher 3, e falei, pô, por que se eu tô nessa fase de tentar me aprofundar em outras obras, por que eu não dou uma chance para The Witcher? Primeiro pro jogo e depois vejo os livros. E eu me apaixonei por The Witcher. Eu diria que tem tudo para se tornar a minha segunda obra favorita mesmo. É claro que tem outras que eu gosto muito, tipo Avatar e Harry Potter, que são mais do infanto-juvenil, mas que eu tenho um carinho especial no coração. Mas The Witcher tem esse lado que é muito parecido com GOT, da malícia, mas que malícia parece uma coisa ruim, né? Mas do quanto é cru para tratar dos temas e o quanto esse universo faz um certo sentido político, apesar do Andrzej Sapkowski, que eu nunca sei falar o nome dele, não sei se estou falando certo, apesar do autor ser muito pior que o Martin para escrever. Na parte lírica, o Martin é muito superior. E o Tolkien também.
mas o universo de The Witcher, ele tem basicamente tudo que eu gosto. E eu tô cada vez mais viciado em The Witcher, tanto nos livros quanto no jogo. E até eu tinha citado, né, que às vezes a gente tem fãs que têm contato com uma obra e com uma adaptação, por exemplo, e só depois de muitos anos vão para os livros. É o meu caso com The Witcher. Eu já tinha assistido a primeira e segunda temporada da série, já conhecia um pouco do jogo, mas nunca tinha dado muita atenção. E agora voltei pro jogo, tô jogando de forma hard user, e tô lendo os livros também, e tô adorando os livros. Né? Por mais que tenha uma diferença lírica com GOT, o universo tem muito do que me agrada em GOT, tem em The Witcher também. E hoje o meu dilema é, será que então são essas duas obras que eu devo me aprofundar aqui no canal? Eu acho que elas fazem muito sentido com o que eu preciso aqui pro canal, de aumentar o público, de serem conteúdos que eu posso me aprofundar, de serem obras que eu gosto, que eu tenho um interesse real. Talvez faça sentido eu falar de The Witcher e de Game of Thrones. Mas isso ainda me traz alguns dilemas, por exemplo. Porque hoje eu roteirizo, gravo e edito os vídeos aqui do canal. E isso dá muito trabalho. Inclusive, esse ano, uma das coisas que me desanimou muito no ano foi eu ter que demitir o editor aqui do canal, por questões financeiras, que era o Diego, e que era um cara que estava comigo desde o começo do canal, literalmente, desde o primeiro vídeo, e foi o maior fracasso que eu acho que eu já passei profissionalmente, foi ter que demitir o Diego, então isso me abalou bastante. E também trouxe uma consequência prática, que é a dificuldade maior, né, em produzir os vídeos. Então, se eu for aumentar a quantidade de vídeos que eu faço aqui no canal, isso vai aumentar consideravelmente o trabalho. Então, isso vai tornar esse investimento em novos vídeos mais arriscado, de certa forma, porque eu preciso fazer valer a pena. Eu preciso fazer com que cada vídeo tenha bons resultados, com que cada vídeo vale a pena, seja de agradar o público, seja de trazer gente nova, seja de fazer sentido com a estratégia do canal. Obviamente, se eu vou ter muito trabalho para fazer cada vídeo, eu preciso fazer esse trabalho valer a pena. E eu preciso decidir quais vão ser os formatos. Eu vou manter os 3 vídeos das crônicas e postar 2 vídeos a mais por semana, um de Senhor dos Anéis, um de The Witcher? Será que eu consigo manter isso a longo prazo? Será que isso vai trazer retorno a longo prazo? Ou eu diminuo a frequência e faço 2 vídeos de GOT, um de The Witcher, um de Senhor dos Anéis? São todas questões que eu preciso pensar. Fora um outro grande dilema, que é a ideia de, legal, eu vou falar de The Witcher e Senhor dos Anéis, mas será que daqui a alguns anos eu não corro um certo risco de estar batendo no mesmo teto de público, da mesma forma que eu cheguei em GOT? Será que daqui a um tempo eu também não vou começar a ficar frustrado de estar dependendo dessas comunidades, que também não são ilimitadas? Será que eu já não devia começar a pensar de separar um espaço para sempre trazer obras novas aqui para o canal? E se eu vou trazer essas obras novas, elas com certeza vão ter uma abordagem muito mais de topo de funil do que de fundo de funil. Porque se eu vou falar toda semana de uma obra nova, por exemplo, obviamente não vou falar de forma tão aprofundada quanto eu faço com GOT, ou quanto eu poderia fazer com The Witcher e Senhor dos Anéis. Então o que eu faço? Eu uso The Witcher e Senhor dos Anéis como forma de começar essa expansão, mas não fico fixo nelas e falo sobre outros assuntos também. Eu preciso dizer para vocês, o meu sonho de canal era eu ser o Quadrinhos da Sarjeta, porque eu acho que ele é o cara que consegue sempre falar de obras novas e sempre falar com profundidade de cada uma delas. Só que, percebam, ele posta muito menos vídeo por semana, porque provavelmente o canal dele funcionou assim. Eu tenho uma dependência de manter uma frequência de postagens. Então eu preciso considerar tudo isso. Para eu ter uma frequência de postagem menor e suficiente, igual o Quadrinhos da Sarjeta, talvez leve anos de tentar ir diminuindo aos poucos as frequências de vídeo, mas fazendo sempre vídeos de temas novos que possam gerar grande impacto. Também tem o fato de que HQs são obras mais fáceis de ler. Então, mesmo que ele fale de uma HQ desconhecida, ele ainda consegue talvez despertar curiosidade e atração do público para essa obra, porque a galera sabe que HQs são fáceis de ler e que, enfim, mesmo que você não conheça aquela obra, é rapidinho você ler. Eu mesmo já li HQs que foram recomendados pelo Quadrinho da Sarjeta, que eu não fazia ideia que existiam. Mas é muito fácil você comprar HQs e ler muito rápido elas, né? É muito mais fácil de consumir. Então não dá para comparar 100% com o que eu estou fazendo aqui, que é falar de um universo de livros. Então, para mim, esses são os dilemas que eu estou agora. Eu tenho a opção de focar em The Witcher e Senhor dos Anéis e expandir de forma muito aprofundada nessas duas obras, ou eu tenho essa opção de começar uma expansão a partir de The Witcher e Senhor dos Anéis, mas fazer vídeos que não são aprofundados e tentar puxar outras obras sempre novas para fazer essa abordagem. E daí não ficar focado só em mundos literários. Nesse caso, essa expansão
para obras mais variadas, iria provavelmente ser focada em HQs, em mangás, em animes, em jogos também, coisas que são mais fáceis de consumir, para que eu pudesse consumir rapidamente essas obras, fazer um vídeo mais abrangente sobre elas, e toda semana tá postando coisas novas também aqui no canal. Então, enfim, são dilemas, e eu ainda não respondi totalmente essas perguntas, até porque eu queria saber a opinião de vocês sobre esses assuntos. Por um lado, eu sei que essa segunda opção de sempre estar falando sobre obras novas, mesmo que de forma mais de topo de funil delas, é uma opção talvez até mais difícil, porque exigiria que toda semana eu estivesse consumindo coisas novas e criando conteúdo sempre de um assunto novo, que eu vou ter que dar um rumo para esses conteúdos. Eu acho que isso é mais difícil do que eu faço hoje, ou pelo menos menos confortável. Eu tenho que sair um pouco da minha zona de conforto para fazer isso. Mas eu sinceramente não sei. Acho que a longo prazo é uma estratégia mais sustentável, mas que eu não sei exatamente como vai ser as coisas, sabe? Porque se eu tô falando sempre de uma obra diferente, eu não tenho nem como prever o que eu vou estar falando daqui 2 meses, daqui 3 meses. Se eu vou estar falando de um mangá, de um anime, ou sei lá. É mais imprevisível, pode funcionar melhor a longo prazo, mas eu tenho menos controle sobre o futuro nesse sentido de quais os temas eu vou abordar, qual a linguagem que eu vou abordar esses temas. De novo, eu estou acostumado a falar de assuntos hard user, falar de forma aprofundada, de teorias aprofundadas. Eu não sei como eu vou fazer, nesse caso, para falar de obras de forma mais abrangente. Não é a linguagem que eu costumo abordar aqui no canal. E todas as vezes que eu tentei fazer vídeos de forma mais abrangentes, eu não sei se eles funcionaram tão bem. Então é um dilema que eu tenho. Eu posso ir para esse caminho de falar profundamente de Senhor dos Anéis e The Witcher, o que eu acho que num curto prazo iria me deixar muito mais satisfeito, até porque é muito mais confortável para mim, e porque eu admito, eu tô muito apaixonado por The Witcher, então eu tô louco para ficar falando de The Witcher. Finalmente eu caí nas graças de um homem platinado, né? Não Targaryen, mas Geralt de Rivia. Então eu quero muito falar de The Witcher. Eu tô muito de vontade, já comecei a pensar um monte de temas, porque é um tipo de linguagem que faz muito mais sentido para mim. Só que será que a longo prazo isso vai funcionar? Será que a longo prazo vai dar certo falar dessas duas obras? Eu sei que os públicos, a gama de audiência do canal pode aumentar muito, porque o fandom de Senhor dos Anéis é enorme e o fandom de The Witcher não é desconsiderável. Fora que tem jogo novo para ser de The Witcher, a CD Projekt falou sobre uma nova trilogia de jogos de The Witcher, então pode ser muito bom. Mas eu não sei se daqui 10 anos essa estratégia vai ter valido a pena. Eu acho que a estratégia de falar sobre coisas novas tende a funcionar melhor a longo prazo. Então, enfim, eu não sei o que fazer, sinceramente. Por isso que o título do vídeo é esse. Eu não sei como vou seguir com esse canal. Porque eu não sei qual estratégia é melhor. Eu vou ter que decidir uma delas. Talvez não necessariamente para janeiro, porque janeiro tem Cavaleiro 7 Reinos, então eu vou ter que estar com essas coisas em andamento, mas provavelmente vou estar muito mais focado, né, em Dunk and Egg. Mas eu tenho que tomar essa decisão e eu não posso mais continuar prometendo coisas para vocês que eu não vou cumprir e também não posso mais ficar adiando essa mudança no canal, porque cada mês que passa e os Ventos do Inverno não saem, é um mês que eu vou chegando mais perto dessa barreira de talvez tornar insustentável falar das crônicas. Não porque os fãs das crônicas vão acabar, mas porque o ânimo vai mexendo muito com a comunidade e comigo também. Por isso, eu vim aqui para explicar para vocês toda essa situação, para falar para vocês de forma muito aberta e muito sincera todos os dilemas. Eu acho que é legal também vocês conhecerem um pouquinho de como funcionam as decisões do canal e de um canal no YouTube. Não sei se vocês têm curiosidade, mas é assim que funciona para mim, das tomadas de decisão. E é isso, eu queria saber o que vocês acham sobre esse assunto, né? O que vocês acham que é interessante de fazer, quais caminhos vocês acham funciona melhor para vocês como público, talvez, pensando, se vocês entenderam as ideias que eu trouxe. Acho que toda a opinião que vocês possam dar é muito bem-vinda. Quero agradecer, como vídeo, eu sei que o ano não acabou ainda, mas já quero usar esse vídeo para agradecer você, que é um fã provavelmente mais hard user do canal, por ter assistido os vídeos e por acompanhar o meu trabalho esse ano. Saiba que uma das coisas que eu tenho como meta, não só expandir o canal, mas de focar cada vez mais em entender quem é você do outro lado da tela e que tipo de conteúdo você quer ver e como eu posso trabalhar melhor também para você, para te trazer um vídeo que te faça pensar ou que te conforte num dia ruim, assim como muitos vídeos do YouTube já me confortaram. Então, saiba que eu também quero trabalhar para isso. Ou se
você só precisa de algo para assistir para dormir, tá? Também tá 100% válido. É isso. Então deixe sua opinião, deixe seu comentário. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, por ter acompanhado o canal. Eu também penso em fazer outras coisas que possam melhorar a minha relação com a comunidade, como fazer mais lives, eu acho que pode ser importante. Então isso também está na conta, né, de como eu vou ter tempo, não só para talvez trabalhar outros temas aqui no canal, mas eu queria ter tempo para poder fazer mais lives, por exemplo, seja live jogando, se eu for falar de The Witcher, ou de Senhor dos Anéis, ou até de GOT, tem entrevistas do Martin que eu queria ver em live, que até agora não consegui dar vazão para isso, assistir Game of Thrones em live, em outro tipo de streaming, né, outro tipo de streaming não, né, outro tipo de plataforma, que não tem problema caso seja derrubado. Enfim, tem muita coisa que dá para fazer e que eu quero fazer, e por isso que eu queria sua opinião para ajudar eu a tomar essa decisão para os próximos meses. É isso, obrigado por assistir até aqui, deixe seu comentário, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, que eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou, e até mais.